Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman. Vamos para mais um Estudando com o Professor Tigman aqui. Hoje o assunto é o seguinte: treino, destreino e retreino. Como é que a coisa acontece num período de 24 semanas? Se eu parar de treinar um tempinho e voltar, recupero, acelero o processo, fico para trás em relação a quem não parou? Vem comigo, um estudo original muito bacana, tenho certeza que tu vai gostar, tá bom? Deixa eu te trazer a minha tela aqui para ti. Um estudo original, já com mais tempo de publicação, né? 2013, mas foi um achado que eu achei numa das citações que eu encontrei aí da galera. Eu achei ele maravilhoso, eu dei uma lida nele, eu disse, cara, isto aqui me interessa e eu acho que o pessoal do canal vai gostar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a gente sabe que treinos de musculação, pensando em cada grupo muscular, pensando no desempenho da força, a gente tem uma frequência de 2, 3 vezes por semana como importante, né? Em termos de hipertrofia, existe toda a questão de volume de treinamento, mais recomendado. Além disso, a gente sabe que com o passar do tempo, depois de alguns meses, né, a gente não consegue muitas vezes manter o mesmo desempenho, a gente começa a ter, o nosso ganho já não é mais tão grande, e quem sabe algumas pausas curtas poderiam ajudar, né? E ver até que ponto parar e recomeçar poderia ser interessante para o crescimento muscular e da força, né? Então, esta é a ideia principal desse estudo. Então, olha só, o objetivo é comparar os efeitos de um programa de treinamento de força periódico com um programa de treinamento de força contínua. Então, periódico vem de períodos em que tu treina algum período e para e recomeça, contínuo é que você não tenha parado. No tamanho e na função muscular, então na força e na hipertrofia desses participantes. Foram homens jovens não treinados que fizeram esse treinamento, apenas com exercício supino, onde nós tivemos dois grupos, o grupo CTR, que é o contínuo, e o PTR, que é o grupo de periódico, que teve pausas, ok? O exercício supino foi feito com peso livre, 3 vezes por semana. Foi utilizado 75% de 1 RM, sempre com 3 séries de 10. A cada 3 semanas era realizado novamente o teste de 1 RM para ajuste de cargas. No período dessas 3 semanas, sempre que o sujeito conseguisse, na última série, realizar mais do que 12 repetições com aquela carga, a carga tinha um incremento de 5%. Então, durante as 3 semanas, sim, ocorriam incrementos, né? Na medida que ficava mais fácil a última série, mas a cada 3 semanas tinha um ajuste de carga conforme o seu novo 1 RM que era realizado. Foram feitas várias avaliações, um destaque foi feita a avaliação de hipertrofia por ressonância magnética, em 3 lugares diferentes, né? Tentaram percorrer o músculo peitoral maior e o tríceps braquial em 3 locais. Foi feito o teste de força máxima com 1 RM e contração isométrica máxima, também a cada 3 semanas. Foram feitas algumas avaliações de eletromiografia, que a gente não vai abordar aqui como resultado principal. O artigo está aqui para você pode pegar a referência aqui embaixo na descrição. E se você quiser mais detalhes, acompanha por lá, tá bom? Olha só, o que nós encontramos? Aqui eu me lembrei de uma coisa. Assim, esse aqui era o modelo de treinamento. Então, olha só, o grupo contínuo treinou da semana 0 até a semana 24, de forma contínua, com algumas avaliações nesses pontos. E o grupo periódico treinou 6 semanas, parou 3, treinou mais 6, parou 3 e retreinou novamente mais 6. Então, treino, destreino, retreino. Novamente um destreino e novamente um retreino. Ok? Então, essa foi a lógica. 24 semanas, um bom período, quase 6 meses aí de treinamento, o que dá uma boa ideia do estudo. Tá bom? Vamos lá, então. Pessoal, acompanha a tua biblioteca virtual. Aqui tem muita coisa legal. Tá no YouTube, tá no Spotify, tem um monte de informação para você que é da área do treinamento de força, você que é da área de atividade física e saúde, a galera da corrida, do ciclismo, tem muita coisa. Trouxe uns destaques, que eu adoro esse material aqui, da galera do treinamento. Eu tenho 2 lives, uma com meu amigo Michel e com a minha querida Thalita, falando sobre musculação, sobre treinamento, estratégia de treinamento. Eu tenho 2 vídeo-artigos aqui maravilhosos, um falando sobre treinamento de força para mulher, outro falando sobre a utilização de supersets. Então, olha só, tem muita coisa nessa tua biblioteca. Tá lá arquivadinho, bonitinho, acompanha, procura quando tu precisar, dá aquela estudada para te ajudar, tá bom? É isso aí, vamos para os resultados. Olha só que legal. Grupo contínuo, grupo periódico, pré e pós e as alterações.
Observe que do lado aqui nós temos um asterisco mostrando que houve diferenças significativas do pós-treino comparado ao pré-treino em todas as variáveis no contínuo, em todas as variáveis no periódico. Então, um RM, isometria, área de seção transversa nas 3 posições, no músculo como um todo e nas 3 locais avaliados, aqui no peitoral maior também, o volume muscular estimado pela ressonância magnética também do tríceps e do peitoral, com percentuais bastante robustos. Confesso para vocês que me impressionou a robustez desses resultados. Aliás, com um pouquinho de desconfiança, como um bom cientista que sou, sempre olhando com uma certa desconfiança pelos valores, né? 21% de volume no tríceps, 40% no peitoral, me parece bastante grande, mas enfim, ganhos de força também na ordem de 50%. Tá aqui os resultados. Os grupos melhoraram durante o seu treinamento. Mas a pergunta que tu quer saber é se foi igual ou não foi, né? Então, olha só. Resultados do tríceps braquial. Observa que legal esse gráfico e observa só. O grupo contínuo teve incrementos muito grandes ali na 6ª até a 9ª semana. E depois o incremento já não foi mais tão grande, mas sempre foi ainda aumentando um pouquinho, né? Quase nas últimas semanas já se estabilizando, chegando lá nos quase seus 20% no tríceps braquial. Agora observe o grupo periódico, né? Houve um incremento durante a fase de treinamento, similar aqui. Quando parou de treinar, ele perdeu um pouquinho. E aí deu diferença significativa em relação ao grupo contínuo. Tá? Parei 3 semanas, mas quando eu voltei, olha só, voltei a ter um incremento parecido com quem não parou. E quando eu parei novamente 3 semanas, eu perdi de novo. E quando eu voltei a treinar, novamente eu tive um incremento. Então, observa esse comportamento aqui, muito interessante. Ele se repete no peitoral maior, de forma até mais pronunciada. Observem o contínuo progredindo gradativamente e o periódico tendo as suas quedas e retomadas. Acontece a mesma coisa com a força, uma magnitude um pouco menor, mas no mesmo comportamento, retomando no final, sempre com diferença significativa ao final do período de pausa. Então, o cara realmente perdeu massa muscular e perdeu força. E na isometria, o comportamento foi semelhante, independente da parada. Olha que interessante também. Força isométrica você não perde mesmo parando 3 semanas. Lembrando, um estudo original com as suas limitações, mais estudos são necessários, mas nos mostrando dados bem interessantes. Quando ele traz a taxa de ganho e a taxa de perda, né? Olha lá, tríceps, o peitoral maior, observe que o comportamento dos 2 músculos é o mesmo. Aliás, o da força também tem esse comportamento. Qual é o comportamento? Ganhos grandes, aqui cada cor aqui é um período, né? Ganhos grandes na fase inicial e que vão se diminuindo para quem não parou de treinar. E para quem treinou periodicamente, ganho enquanto que treina, perda quando para, né? Então observa que existe aí um vai e vem aqui em termos de ganho de massa muscular nos 2 músculos. Mesma coisa na força, de forma um pouco mais modesta. Mas observe que as pessoas que pararam no último ciclo de treinamento, observe que o ganho que eles tiveram foi muito grande, semelhante ao ganho da fase inicial. Então era sempre como se estivesse reiniciando, né? Quando a gente agrupa isso não por períodos tão curtos, períodos maiores de 6 a 15, de 15 a 24, observe que o grupo das barras pretas, que é o periódico, o ganho é sempre maior quando ele volta a treinar. Então, existe um up maior, existe um ganho maior. Na fase inicial, nas primeiras semanas, é parecido, mas no segundo período lá, o ganho ele é muito mais pronunciado para quem parou. Ah, ele perdeu e retomou. Beleza, é exatamente isso. Tá? Então, agora, olha só esse resultado aqui, né, gente? Que eu acho que a galera, às vezes, não consegue linkar a ciência com a prática, e aqui que entra o pulo do gato. Os caras tiveram resultados semelhantes na força e na massa muscular, ok? Passou 24 semanas, o resultado foi o mesmo. Agora presta atenção, galera. O grupo periódico treinou 25% a menos de sessões. Das 24 semanas, eles treinaram só 18 semanas. As outras 6 eles tiraram folga, 2 folgas de 3 semanas. 3 semanas paradinho, ó, brinde pra ti. E lá no fim teve o mesmo ganho. Em termos de volume total de treinamento, o grupo periódico treinou com 1/3 a menos de carga. Fizeram aqui, ó, um grupo contínuo fez 96 mil quilos, o periódico fez 64 mil. Então são 1/3 a menos de carga. Tu sabe que impacto essas cargas podem ter nas tuas articulações? Vou falar um pouquinho disso agora aqui na frente. Então, assim, o ganho foi similar entre os 2 grupos após 24 semanas, né?
O treino contínuo, o ganho foi diminuindo com o passar do tempo, não teve um incremento tão grande assim. O retreinamento, após essa pequena pausa, reativou o crescimento muscular. Então, olha só que interessante. Você teve uma taxa de crescimento maior, né? Mesmo com menos sessões, o treino periódico teve resultados equivalentes, e isso é importante. Menos sessões, menos volume de treinamento. O treino contínuo pode gerar adaptações que reduzem a resposta hipertrófica, ou seja, quando você não para, a sua taxa de crescimento pode estagnar, pode parar. Tá entendendo o que a gente pode pensar daqui para frente? Alguns mecanismos possíveis têm a ver com a via mTOR, né, que responde menos após um treino prolongado. Então tem toda uma questão bioquímica ali envolvendo que a galera provavelmente está estudando com mais afinco agora. E o treinamento periódico pode ser mais eficiente por sessão de treinamento, né? Então o ganho que tu tem por sessão acaba sendo maior, mas claro que lá no fim ele se equivale. E importante, ele não superou também o treinamento contínuo. Isso é interessante falar. Claro que dentro desse modelo de treinamento que eles montaram. Então, como conclusão, gente, treinamento periódico é tão eficaz quanto o contínuo para ganhos de força e hipertrofia em 6 meses de treinamento. Cara, dá a mesma coisa se tu fizer 2 paradinhas ali ou não. Pode representar uma alternativa sustentável e eficiente com menor volume de treino. Esse é o pulo do gato. É você entender que você pode treinar com pequenas paradas e com isso ter um mesmo resultado, e isso representa menos volume de treinamento. Novas estratégias, como elas podem melhorar a adesão a longo prazo em programas de treinamento. Pessoas que às vezes não têm aquele hábito de conseguir manter o treinamento tão contínuo, cara, olha que legal. Você dá 3 meses de academia para o cara, o outro mês ele folga. Claro que tu vai fazer um pacote de 4 meses, vai cobrar pelos 4, né? Mas você vai garantir que ele vai tirar uma folga lá com uma estratégia, quem sabe, de motivar esse cara. Funciona para alguns, não funciona para outros. Não estou dizendo que vai funcionar para todo mundo e que nem é para funcionar para todo mundo. Mas pode ser que funcione para o caso do teu cliente, pode ser que funcione para ti essa estratégia. Certo? Algumas aplicações práticas, então. Para o público geral, os iniciantes, pausas curtas não vão prejudicar o resultado, né? Pode dar aquela matada enquanto o cara está se acostumando a ter a aderência que deveria. Isso pode trazer uma melhor adesão ou pode piorar, acredito que possa melhorar. E reduz a monotonia e o risco de lesão. Então você tem menos volume envolvido, já diminui um pouco o risco. E a questão de monotonia, de você poder, quem sabe, fazer uma atividade diferente naquele teu período de folga. Para idosos, eu acho que é interessante pensar na recuperação, né? Às vezes o cara fica lá, aquelas dores, aqueles desconfortos. Quando vê você dá um período de parada lá, você recupera de forma mais íntegra, a coisa funciona melhor. Trazendo menos sobrecarga nas articulações, eu acho que isso é fundamental. Você tem ali os tecidos moles das articulações que são preservados por um período. Claro que você tem que ter uma supervisão próxima para ver se isso está acontecendo. E pessoas de um nível mais avançado, né? A fase de transição, uma fase de deload, de diminuição de carga, vai mostrar que tu não vai perder. Você consegue manter essa performance sem evitar os platôs. Você faz sempre uma retomada com mais consistência e estimulando uma nova resposta hipertrófica. Mas olha só uma coisa importante. Claro que tudo isso tem limitações. Claro que esse estudo foi feito com pessoas que não eram treinadas e a gente está extrapolando um pensamento de que, quem sabe, com atletas, isso poderia ser uma alternativa. Sim, vamos ter que fazer o estudo com atletas. Sim, vamos ter que fazer estudo com menos tempo de parada, com mais tempo de parada, com mais carga. Esse treinamento aqui foi um único exercício. Então, assim, claro que nós temos várias limitações no estudo que a gente tem que olhar com cautela, mas nos mostra uma coisa muito interessante. Para quem entendeu a lógica da coisa aqui, tenho certeza que vai poder aplicar isso na prática. Tá bom? Gente, olha isso aqui. Marcos Narras, um cara que eu tenho uma admiração. Sabe aqueles caras que são a tua referência na tua vida profissional, na tua graduação? Eu tenho o prazer de conhecer esse cara pessoalmente em vários congressos. Gente boa pra caramba. Um Catarina, gente boa pra caramba, vai estar com nós no dia 11 de maio, minha live, Papo Reto Entrevista, a 13ª, falando sobre o papel da educação física na promoção de estilos de vida saudáveis. Gente, não dá para perder. Domingo é dia de live comigo, vem comigo. Eu tô assim, ó, comprei uma briga aqui em casa, a ideia é ter live todo domingo, e eu acho que eu vou comprar essa briga se tu quiser. Me avisa aí se tu tá gostando ou não, que aí nós estamos juntos nessa aí. Gente, a tua biblioteca está à disposição. YouTube, tu tem o que tu precisa, @prof.tigman. Me acompanha lá, tem muito conteúdo. Já estamos lá no nosso 4º ano. Tenho certeza que tem muita coisa que tu possa aproveitar para a tua prática profissional. Tá bom? Tamo junto nessa. Valeu, um abraço.